está a percepção do consumidor sobre a qualidade em relação aos novos modelos de negócios no setor automotivo? Será que é possível especificar o nível de desenvolvimento do setor neste sentido aqui no Brasil? Convido todos a assistirem ao vídeo para conhecermos os painelistas do próximo bloco, que será o consumidor brasileiro e sua percepção e demandas em qualidade nos novos modelos de negócio no setor automotivo. Gostaria de convidar Ricardo Roa, sócio-líder do segmento automotivo da KPMG Brasil, para iniciarmos os painéis. E só um último lembrete. QR Code nos painéis, vocês podem bater o celular de vocês ali para fazerem perguntas e também responderem à pesquisa. Muito obrigada. Bom painel. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos, a todas. Gostaria de agradecer ao Cláudio, Alexandre e todo o time da EQA pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu estive aí em vários fóruns como participante ali assistindo. Eu acho que é fantástico. Só falar que agora acho que a régua está meio alta, né? Depois desse painel, muito do que eu vou falar aqui, acho que não sei se eu vou conseguir dar o show aqui que todos deram, né? Mas foi muito bom. E importante e legal que teve esse painel antes, porque tem vários ganchos. Quando eu vou falar um pouco aqui sobre essa visão dos novos modelos de negócio, como que é a percepção e demanda de qualidade dentro desse contexto, a gente consegue entender alguns exemplos bem claros do que foi trazido para cá, numa vertente aqui dentro desse contexto, tá? Então, vamos lá. Aqui a ideia hoje é a gente falar um pouco, né, qual que é a percepção do consumidor brasileiro quando a gente fala de qualidade dos novos modelos do setor automotivo. E eu acho que... Não sei se... Passar os... Ah, bacana. Boa. E aqui, né, eu trago muito... Né, essa fala aqui foi muito do que o Cláudio falou no começo, e é fato, né? Quando a gente fala aqui do que a gente está vendo de novo modelo de negócio, a gente percebe que essa transformação, e acho que o Gustavo foi muito claro, a gente está vivenciando uma revolução, né? A gente passou a cada 100 anos uma nova revolução, e essa mudança de como que a gente está percebendo os novos modelos de negócio está muito voltado a como que, de fato, os carros são desenvolvidos, utilizados e vendidos. Então, a gente falou muito de transformação digital aqui no começo, e isso está impactando em cada uma dessas frentes quando a gente vai olhar o todo. E a qualidade está intrínseca em cada um desses cenários. E acho que é importante a gente perceber que, quando a gente fala de mudança, novos negócios, uma palavra assim, que é essencial, e aí depois vem palavras completando ela, é necessidade. Então, tudo quando a gente vai ver desses novos modelos de negócio está sempre atrelado à necessidade. Necessidade do consumidor, a necessidade dos investidores, a necessidade de hoje a gente está vendo muito esse efeito de ecossistema, esse efeito climático que a gente está vivenciando. Os novos modelos de negócio estão sempre voltados a isso. E aí eu tenho, né, dentro desse contexto, eu gosto de separar alguns sinais de mudança. Então, antes de falar dessa percepção da qualidade, quais são, de fato, os sinais de novos modelos de negócio que a gente está percebendo e o que, efetivamente, isso daqui está trazendo de impacto? Então, acho que aqui é algo muito interessante para a gente separar, que a gente trouxe esse paralelo de 5 detalhes muito importantes de sinais dentro desse contexto. E aí eu pego um pouco, fala do que o Gustavo falou, do que o Lemer falou, do que a Gisele falou, do que o Fernando falou. Então, quando o Lemer comentou, é exatamente um dos sinais que a gente vê de novos modelos de negócio, e a gente tem impacto disso, é como os automóveis funcionam. Então, tudo foi falado de transformação digital, e quando a gente fala, a gente está percebendo que hoje a gente não está mais atrelando a propulsão. É conectividade de dados que estava sendo falado muito claro. E é fato.
Então, os novos modelos de negócio estão sempre muito voltados a isso. Como que a gente consegue trazer conectividade aos veículos? Novamente, necessidade. Tudo que a gente está vendo de tecnologia está sendo uma necessidade da população pedindo isso. Então, o consumidor ele quer uma experiência. Então, a gente começou lá com os smartphones, hoje a gente já está buscando o smart car. Então, como que a gente, de fato, percebe essa mudança no termo de como que os veículos funcionam? Então, é transformando conectividade. E aí, depois, automaticamente, vocês vão pensando, qualidade envolvendo esse cenário. Eu tenho que ter, de fato, um novo profissional atrelado à qualidade quando a gente fala de sistema digital. Não é mais produto, é todo o ecossistema de digitalização, todo o ecossistema de tecnologia. Então, vou ter que pegar profissionais de alto nível de tecnologia para fazer essa mudança automaticamente de como os automóveis funcionam. E aí o segundo passo, como os automóveis são construídos. E é isso que o Gustavo ele falou muito aqui naquela participação, né? Então, a gente está vendo, de fato, que a modularização dos chassis está aumentando muito a eficiência. A gente está vendo que, de fato, vão ter uma série de cadeia de fornecedores novos entrando aqui, né, automaticamente, quando a gente está vendo a questão da eletrificação, não elétrico, mas a eletrificação. Então, a gente está vendo que vai vir fornecedores dentro da cadeia, atrelado à questão de bateria. Como que esse ecossistema vai funcionar? Como que vai funcionar tudo isso? Essa interligação para a gente fazer essa construção. E a cadeia de suprimentos automaticamente vai ser afetada e tem que correr para a gente conseguir atender essa qualidade, esse novo modelo de negócio quando a gente fala de como, de fato, os veículos serão construídos. Isso é muito forte. E aí entra um pouco na fala que o Gustavo trouxe de, lá globalmente, eles têm muita demanda. Aqui, automaticamente, a gente tem menos demanda, e aí toda a cadeia de suprimentos tem que se adaptar a essa demanda, fazer todo um processo dentro dessa construção. E aí o terceiro passo que eu sempre gosto de amarrar é como os automóveis são utilizados. E aí entra um pouco do que a Gisele falou muito claro. A gente sempre vê o automóvel como uma frente que a gente é só de locomoção. Só que hoje está tendo uma tendência muito grande, né, da mobilidade as a service. Então, as empresas estão investindo muito no novo negócio de colocar o serviço em pauta dentro desse contexto, colocando modelos alternativos para mudança do que é propriedade, agora vão ser contratos. Como que a gente, de fato, consegue transformar essa vertente? Então, algumas empresas já estão mudando muito um cenário de que eu estou contratando um serviço de assinatura, não comprando mais um carro. Isso já vem crescendo muito forte. E isso é um novo modelo de negócio que já tem muito forte lá fora, e aqui está começando e começando bem. O nível do volume de vendas que a gente percebeu esse ano, né, que não foi muito, né, está muito voltado à venda de veículos para locadoras, exatamente para colocar essa percepção do serviço. Então, tudo isso é um novo modelo de negócio que a gente tem que ter em mente e a gente tem que destacar dentro dessa construção aqui. Fora o aspecto de que a gente está vendo que hoje, automaticamente, qual que é o nosso carro popular, né? A gente fala carro popular de 70 mil, 80 mil, né? Que não é o popular. Então, o nosso carro popular hoje é o semi, né? O nosso semi-novo é o nosso atual carro popular. Então, isso também está vendo uma vertente de novo modelo de negócio que a gente tem que crescer, que a gente tem que ampliar. Isso é muito importante, manter esse aspecto da qualidade voltado a isso, porque a nossa demanda está aumentando dos seminovos. Por quê? O nosso carro popular, o pessoal não consegue comprar um carro hoje de que tem um custo médio de 130 mil também, envolvendo toda essa tecnologia. Ele vai pegar e a gente vai fazer isso acontecer dentro desse propósito. O quarto item que eu acho que vai ser importante durante a tarde, vai ser comentado um pouco também, é como os automóveis são vendidos. E aí eu vejo que também está tendo uma dorzinha de cabeça, alguma questão de evolução, de como, de fato, a gente vai vender esses veículos, os concessionários, buscando modernização, buscando, de fato, trazer uma forma mais fácil de eu conseguir comercializar o veículo dentro desse contexto. Toda essa digitalização, o aumento dessa percepção ali com os consumidores, dentro desse contexto para a gente trazer. Então, showrooms agora, muitos concessionários diminuindo showrooms, toda essa parte de concessionários, automaticamente, eu deixando um showroom virtual, e tem aquele detalhe que a Gisele comentou, que às vezes tem ainda um público que gosta de ir no concessionário, tomar um cafezinho, escolher o carro, mas a demanda está vindo cada vez mais forte, que é aquilo que eu falei no início, necessidade. Então, a necessidade, né, dessa geração nova, eu quero ter o carro, às vezes eu quero ter o carro em casa, escolhi pela internet,
né? Já tem empresas até que venderam, né, alguns veículos via Mercado Livre, por exemplo, uma das plataformas, né, ali a pré-venda e depois começou a evoluir dentro desse contexto. Lógico que a gente tem alguns trâmites aí regulatórios, né, que automaticamente tem a Lei Ferrari, tudo isso para alguns detalhes, mas isso é algo que está vindo um novo modelo de negócio muito forte dentro desse contexto. E o quinto, não menos importante, que aqui no Brasil tem muito impacto, quando eu falo de novos modelos de negócio, e aí voltando de novo à necessidade, né? Então tem a necessidade que eu falei dos investidores, necessidade da população, necessidade de como, de fato, eu quero, como consumidor, um carro tecnológico, eu quero, na verdade, ter um acesso a um veículo, mas hoje eu não quero propriedade, hoje eu quero um serviço. Toda essa necessidade está tendo essa celeridade de desenvolvimento de novos negócios e tem a vertente regulatória. Então, hoje aqui, a gente ansioso para sair o Promove, né, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que vai mudar uma série de aspectos das questões regulatórias, pelo menos nos próximos 5 anos, desde agosto ali para sair, né, tudo como promessa, possivelmente pode ser que saia ainda até o final desse mês, para a gente ter a continuidade aí como segunda fase do ciclo do Rota 2030, mas todas as empresas elas têm essa necessidade de atender algumas questões. Então, o aspecto regulatório aqui no Brasil ele é necessário para essas mudanças. Então, a gente não sabe, a gente só sabe que temos que ter veículos mais eficientes, veículos mais tecnológicos, cumprir regularidades que o governo nos impõe. Então, melhoramos a eficiência energética, vamos melhorar ainda mais a eficiência energética, isso gera investimento, isso gera demanda, e agora vai vir uma nova questão, né, da questão da descarbonização, reciclabilidade, que nós vamos trazer no aspecto regulatório. Então, esse novo modelo de negócio vai exigir muito o aspecto de qualidade dentro dessa temática. Então, como que a gente vai fazer essa calibração, como que a gente vai fazer toda essa verificação. Então, esses 5 sinais são, de fato, os sinais que a gente coloca aqui como uma visão de quais são os novos modelos de negócio acompanhando cada um desses cenários. E aí, esses sinais, né, que eu destaco em 5, né, tem uma série de frentes disso, eles exigem demandas. E essas demandas, a gente consegue trazer alguns insights voltados a isso, mas, basicamente, as demandas elas sempre são buscadas, né, pela questão de dinamismo que a gente tem aqui dentro do cenário. Então, todo esse dinamismo, toda a competitividade, toda essa parte de expectativas constantes que nós temos para atender esse público, vai exigir com que as montadoras, todo o ecossistema dos sistemistas, das autopestas, dos engenheiros de qualidade, eles evoluem em cada um dos aspectos para atender, né, essas demandas que estão por vir com base nos novos modelos de negócio. E aí, dentro desse contexto, eu destaco aqui pelo menos 8 insights de demandas que nós vamos precisar cumprir sobre aqueles 5 itens que eu destaquei ali dentro da cadeia, que são como os veículos funcionam, né? Como os veículos são construídos, como nós utilizamos os veículos, como são vendidos e como cumprimos questões regulatórias. Então, desses 8 insights que eu trago aqui, basicamente, que vai acompanhar tudo isso como demanda, os 4 de cima, vocês vão conseguir perceber que isso está muito voltado à operação. Então, quando a gente fala ali que, de fato, os novos modelos de negócio, eles vão trazer uma série de mudanças na questão de cadeia de fornecedores, esse insight automaticamente vai mexer muito com a questão de produção. Então, repensar o modelo de produção, fazer com que a gente consiga envolver muito mais forte os parceiros dentro da cadeia de suprimentos. A gente está vendo que vai vir a questão das baterias, só que vai vir muita tecnologia que hoje a gente ainda não tem tanto o conhecimento e vai vir porque a tecnologia está avançando cada vez mais e vamos ter que adaptá-las dentro do nosso ecossistema. Então, repensar esse modelo de produção, repensar a forma de como a gente vai conseguir colocar essa cadeia de suprimentos envolvida é uma das demandas que efetivamente a gente tem como uma percepção com base naqueles itens que a gente destacou. O segundo, de fato, é criar uma experiência de vendas digitalizadas. Hoje, cada dia mais a gente já está percebendo que a gente consegue comprar pela internet um carro, ou consegue comprar agora via Mercado Livre, outra plataforma, esconder os veículos, escolher os veículos muito nas mídias sociais, ter toda essa informação que tem, sem ir lá na concessionária, eu quero ver o carro, né? Aquele saudosismo de vou comprar, vou pesquisar e tudo mais. Como transformar isso? Como que eu, de fato, consigo sustentar esse cenário e aí eu criar essa demanda para eu não perder esse espaço como concessionário? Como que eu vou envolver, de fato, o meu consumidor dentro desse contexto? Então, isso é algo que, de fato, a gente tem que pensar com muita estratégia
para a gente colocar isso de pé como uma das pautas aqui para trazer. A questão muito clara e que está sendo muito pauta, né, dos últimos meses e vai acompanhar bem também, é o terceiro, que é se organizar para a questão da transição da eletrificação. Então, foi muito fala, né, dos Cláudios, fala do Saltini, fala do pessoal. O Brasil ele é eclético, né, ele não está com uma rota focada no elétrico, ele tem uma matriz limpa muito potente. Então, tudo que a gente vai falar em termos de estratégia olhando o Brasil, a gente vai voltar a isso. Só que cada empresa, né, que tem a sua matriz no exterior, ela vai ter a sua estratégia sendo colocada aqui no Brasil, vai ter que envolver todo o meio, o ambiente que nós temos aqui para entender a necessidade do nosso país, a necessidade da população e fazer essa mudança. Então, o Brasil, eu acho que ele tem sim uma vertente de vou, de fato, né, buscar e ter essa continuidade para a redução zero carbono a longo prazo, ainda que o Promove busque acelerar até pelo menos 2028 uma redução, mas ele não vai vir direto no elétrico. Ele já está muito focado aqui no Brasil, o híbrido vai ser muito forte. O híbrido flex é uma tendência que vai ter que acontecer, porque a nossa matriz do etanol ela é muito importante, só que também vai ter que ter uma combinação com o elétrico, e aí tem uma série de mudanças que vão acontecer dentro dessa estrutura. Uma bateria aqui, um híbrido que vai ser colocado em conjunto, até ter toda essa estrutura embarcada. Isso a gente olhando o Brasil. Quando a gente olha a Ásia, além de já algumas montadoras asiáticas falarem que, de fato, não vou no elétrico, vou no híbrido, já estão pensando mais para frente em desenvolvimento da tecnologia, inclusive da célula de combustível, pensando no hidrogênio, que talvez vai ser um caminho que, aí, olhando médio e longo prazo, vai ser bem interessante globalmente, mas a nossa realidade, híbrido flex, então organizar-se para essa transição é importante. E aí, sem dúvida, né, foi muito comentado, né, aqui dentro no outro painel, a questão de atrair talentos para o setor. O setor ele mudou, o setor está mudando e vai mudar cada dia mais. Então, todo mundo falou de dados. Hoje, está buscando talento o pessoal de ciência da computação, o pessoal de data analytics, business analytics, né, business database, inteligência de dados. Toda essa parte de programação, essa parte de tecnologia, todo o pessoal voltado mais à área tecnológica, são algumas das demandas que efetivamente a gente tem que colocar em pauta quando a gente fala de novos modelos de negócio. A continuidade do profissional da engenharia automotiva, sem sombra de dúvida, ela é essencial. A parte de qualidade, eu acho que ela vai ampliar. Vai além da qualidade automotiva, vai entrar num aspecto de qualidade tecnológica dentro de alguns contextos, que aqui, um pouco mais para frente, eu vou fazer um pouco dessa amarração. Os outros 4 aspectos que eu trago aqui de insights, né, eu acho que são bem interessantes, e aí olhando um pouco mais para frente, mas acho que a Gisele é uma das que está mais à frente ali de quando ela colocou, é a vertente da parte quando a gente fala de modelo de serviço. Eu acho que todas as montadoras, né, seja globalmente ou aqui no Brasil, já estão começando a mexer com essas questões além do produto. Então, quando a gente fala de desenvolver modelos de serviço, vai de uma questão da necessidade, que é aquilo que eu mencionei. Então, automaticamente, a gente percebe que vender produto, eu tenho dado dentro de casa, eu consigo vender serviço também. Eu consigo me modernizar, eu consigo colocar o meu carro para aluguel, colocar o meu carro numa venda por assinatura. Essa estratégia ela tem que acontecer, ela está acontecendo, e muito de tecnologia vai ser voltado a isso. E quando a gente fala dentro desse contexto de desenvolver modelos como um serviço, a gente também consegue verificar a questão de monetização da experiência do veículo. Então, hoje a montadora ela tem o dado, ela consegue o dado numa visão de aproveitar o dado, né, que o Rogério falou, que é esse último aqui, aproveitar o dado, às vezes, para aumentar a vida útil do veículo para o cliente, dar um valor agregado no cliente, mas o dado está na mesa. Então, os novos modelos de negócio também das montadoras vão ser muito voltados a como eu monetizo esse dado. Como, de fato, esse serviço que eu tenho, esse dado que eu tenho, eu consigo gerar uma receita, gerar um valor agregado, gerar algo muito maior aqui dentro do contexto que a gente consegue disseminar essa informação. Tem um outro aspecto que eu nem vou entrar muito, mas isso está acontecendo e acho que vai começar a ter uma vertente maior, que é a questão de mobilidade financeira. Hoje, até quase todas as montadoras têm a sua instituição financeira, que tem um foco muito, de fato, voltado a produto, e, às vezes, até essa mudança automática de começar a ter serviços, começar a ter carteira de clientes, começar a ter uma frente, às vezes vai começar a ter uma mudança até de um Open Finance dentro de uma estrutura, de eu pensar um pouco além do produto, começar a fazer algumas outras frentes, são alguns dos insights dentro desse contexto.
Eu acho que isso é bem bacana, porque aí agora, olhando o cenário de qualidade, né? Quando a gente coloca tudo isso daqui, acho que vocês já pensaram em alguns aspectos. Qual que seria essa percepção? Então, quando a gente fala que todo esse ecossistema tem mudança tecnológica, todo esse ecossistema ele muda cada um dos cenários, né? Desde o começo da jornada, né? Do meu consumidor, do comecinho ali até o final, a qualidade ela está na jornada do começo até o final, mas ali o final exato, quando eu, de fato, já tenho o meu veículo seminovo, continuando vendendo esse veículo, como que eu consigo colocar essa qualidade de pé? Como que eu consigo fazer? E aí, dentro dessa estrutura, né, olhando todas as percepções dos sinais que estão mudando, as demandas que estão por vir, qual efetivamente são os principais aspectos que eu vejo dentro dessa vertente da qualidade automotiva, é que eu separo muito claro, né, 4 itens que são essenciais para a gente ter dentro de uma visão. E ali eu trouxe das demandas, trouxe da visão ali quando a gente fala, né, da conectividade na cadeia de suprimentos. Então, a conectividade na cadeia de suprimentos, automaticamente a gente tem o veículo como um computador sobre roda. Então, vai ter uma série de componentes eletrônicos muito mais tecnológicos do que só aqueles que a gente tinha ali numa visão inicial. Então, automaticamente, eu vou ter um maior grau de maturidade na produção desses componentes do veículo, que vão exigir uma acuracidade muito maior do meu profissional especialista na qualidade de cada ponta tecnológica dentro do meu carro. Então, cada especificação dentro da cadeia de suprimentos vai ter um pouco dessa vertente, que eu vou ter que ter essa visão muito maior dentro desse contexto. Quando a gente olha a questão de novos modelos de negócio, né, eu acho que foi o Leymar que comentou, e isso é fato. Quando a gente começa a vender serviço, quando a gente começa a aumentar muito a conectividade dentro da questão do setor de segurança, a gente está falando de cibersegurança. Então, o profissional de qualidade não vai ser só qualidade do produto, vai ser qualidade de toda a parte de conectividade dentro do contexto geral, quando a gente fala de serviços. E aí, cada consumidor vai querer automaticamente ter um serviço mais customizado. Como a gente está vendo demanda do consumidor sobre uma celeridade de eu quero um carro mais tecnológico, eu quero um carro mais conectado, automaticamente o serviço vai ter que ser mais personalizado. E aí, serviços mais personalizados, a gente vai ter que ter um aumento muito maior em termos de conformidade, avaliação de conformidade, todos os ensaios, certificações, muito forte em cada um dos temas. Automaticamente, eu vou ter que fazer certificações da parte de qualidade digital. Toda a parte do painel, eu vou ter que fazer toda uma acuracidade, avançar muito forte dentro desse contexto. E aí, quando eu mencionei a questão do Promove, né, quando a gente falou da questão de regularidade, da parte de novas, né, regularidades aqui governamentais, colocando em pauta toda essa exigência, eu entro num aspecto de sustentabilidade. Que eu acho que é isso que a gente vai, pelo menos nos próximos anos, ter muito forte, né? Hoje o Inmetro acho que vai falar um pouco disso aqui. O Inmetro é muito voltado à questão de propulsão, a questão voltada à motorização, toda essa parte de certificação de qualidade automotiva, toda essa parte voltada, esses aspectos são importantes, e agora a gente vai precisar elevar um pouco a régua e a gente falar um pouco da questão agora desses veículos elétricos e híbridos, como que a gente vai fazer essa questão de qualidade, segurança, dentro desse contexto de cadeia dentro disso, né? Então, medições de reciclabilidade, que agora vão ser questões regulares muito fortes aqui, como que vai ser a questão de descarbonização, fazer análise de medições, de fato, se cada entidade está cumprindo os requisitos de descarbonização que são exigidos. Toda essa medição, todo esse estudo, que talvez até na Europa já esteja começando um pouco dentro dessa cadeia, a gente vai ter que trazer para cá muito forte e vai ter que se especializar cada vez mais para a gente fazer com que essas mudanças aconteçam. E aí, por último, né, e eu acho que esse é algo muito do que eu falei da necessidade, é a customização mais ágil. Eu falei da parte de serviço, que precisa ser serviços customizados e serviços ágeis. Hoje, ninguém muito tem a paciência de demora em termos de uma série de questões que a gente sabe. Demora da questão de receber um veículo, demora na questão da quando eu compro, eu já quero ele, no serviço que tem. Então, essa exigência, até na parte de atender as necessidades do cliente, em fazer a certificação de forma mais tecnológica, de forma mais ágil, toda essa parte de conectividade que vai estar muito voltado a isso, é um dos detalhes que a gente tem como uma percepção para a gente avançar e melhorar ainda mais essa evolução. Tá? Eu acho que é um pouco disso, né, que eu trouxe hoje, porque alguns detalhes que eu trouxe vão ser bem abordados ao longo do dia em cada uma dessas caixinhas, assim como agora há pouco no painel a gente falou um pouco de transformação digital. Então, eu acho que é um pouco disso. Foi um pouco rápido, mas
muito pontual e destacando cada um desses aspectos aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Ricardo. Vou ficar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Ok. Deixa eu descer. Temos uma pergunta, Ricardo. Legal. Então, vamos lá. Qual a estratégia para que o consumidor entenda os cuidados com a reciclagem dos componentes utilizados nos veículos elétricos? Isso é uma pergunta complexa, hein? Né? Eu acho que, assim, quando a gente for falar... Hoje, quando fala de reciclagem dos veículos elétricos, é algo que ainda está muito em discussão, inclusive pela discussão do porquê que o Brasil ele entende que o álcool ele tem uma vertente de matriz mais limpa do que a própria bateria. A bateria, ela, por mais que tenha uma vida longa, né, e aí ao longo dentro desse contexto, globalmente a gente tem uma dificuldade de como de fato vai ser o descarte dessa bateria. A gente tem uma vertente aí de que a vida de 10 a 15 anos de uma bateria eu consigo fazer uma remanufatura dela e eu consigo usar ela a longo prazo, né, dentro desse contexto, e aí eu consigo ter um tempo maior de vida útil. Agora, a gente chegar num ponto de falar como que eu vou ter essa visão consumidor brasileiro em termos da reciclagem dessa bateria, aí é algo que vai demorar a longo prazo, tem alguns estudos a serem feitos, né, em cima disso para a gente conseguir completar esse círculo. Né? Mas é um ciclo de vida longa, mas ainda tem bastante dificuldade quando a gente fala desse aspecto, viu? Alexandre, eu gostaria de chamar aqui o Alexandre Xavier, que é superintendente do IKEA. Pode vir aqui um pouquinho. Poxa. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria tomar o microfone 1 minuto para fazer um merecido agradecimento para você. Um evento como esse não fica cheio e não tem o sucesso que tantos nos parabenizaram sem uma sequência, sem uma combinação de vários fatores. Entre eles, envolve uma equipe muito competente na organização. Aqui eu agradeço a equipe do IKEA envolvida. Envolve um programa que traduz necessidades do setor, que fez com que o meu telefone, o telefone de tantos da equipe de organização do IKEA nos últimos dias não parasse de tocar e, com muita dor no coração, a gente tivesse que negar a possibilidade de vinda, porque o evento já estava esgotado. E um outro fator, Ricardo, sem sombra de dúvidas, é a competência, o interesse, o comprometimento dos palestrantes, dos painelistas. E nisso o Ricardo foi nota 10. Desde julho, ele já montou essa apresentação. Não foi uma apresentação pronta, foi construída, a gente conversando todas as semanas, para que a gente pudesse chegar hoje e ter essa apresentação fantástica que você fez para nós, Ricardo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho com o IKEA. É uma lembrança nossa por toda essa sua atenção. Obrigado. Vamos aplaudir.